os vencedores. Dê uma linda salva de palmas para Ele. Está bem forte, irmãos. Diga aleluia. Amém. Conosco é só vitória, porque nós estamos com Jesus. Amém, pessoal? Derrota é do outro lado. O diabo é um derrotado. Está escrito na palavra que ele já foi derrotado. Amém? Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Senta, por favor, que a graça de Deus esteja convosco, hoje, sempre, e que você se prepare para as grandes coisas que Deus tem preparado. Pastor, o que é isso? É triunfalismo? Não, isso é confiar na palavra. Amém, gente? O que muita gente por aí entende apenas como triunfalismo, nós entendemos que é a verdade, é a palavra. Quando você conhece a palavra, ela tem poder de se cumprir na nossa vida. O Senhor Jesus nos ensinou, você conhece a verdade, e a verdade faz o que com você? Liberta. Quando nós não tínhamos entendimento, nós vivíamos sofrendo, ficávamos até coitadinho, jururu, para que alguém olhasse para a gente e dissesse, coitadinho, está doente, vou ver se eu consigo fazer pelo menos comprar um remedinho para ele. Eu vou dar uma carona para ele, vou levar ele lá no hospital. Vou pelo menos passar a noite no hospital com ele. Era isso que a gente esperava, é ou não é? Hoje eu espero isso? Não, eu espero ser curado. Se tiver alguma anormalidade, eu espero sim fazer o meu ato de fé. E se por algum motivo precisar de um acompanhamento médico, vou fazer. Mas eu não vou esperar de maneira nenhuma que as coisas, simplesmente as pessoas olhem para mim com piedade. Ou que alguma coisa vai acontecer porque as pessoas vão me abraçar. Não, não. Isso aí é de coisa de gente que não entendeu a verdade ainda. Nós que entendemos a palavra, nós entendemos que vai muito mais além disso. Diga graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos estudar o Salmo 16. Que nós vamos falar hoje sobre a confiança que nós precisamos ter diante das afrontas. Nós estamos falando de Davi, né? E o Davi, para ter uma vitória sobre o seu adversário, ele precisou muito bem saber como lidar com as afrontas. E não existe pessoa vencedora, senão aquelas pessoas que entendem como elas devem enfrentar as afrontas que surgem. Porque todo dia tem afronta, tem ou não tem? Tem. Quem diz que não tem afronta é mentiroso. Todos os dias nós temos uma afronta. Todo dia surgem situações. E o que eu faço diante das situações? Eu fico triste. Eu até fico angustiado. Por isso que eu estou com depressão ou coisa parecida. Não. Isso não deve ser o nosso comportamento. Diante das afrontas, nós temos que ter confiança em Deus, em quem nós servimos. E foi isso que o Davi teve, para que ele pudesse vencer todos os seus adversários. Não era a força do braço dele, não era a inteligência emocional que ele tinha, não era nada disso. Era a fé que ele tinha na palavra, naquilo que ele tinha recebido de Deus. Era isso que fazia toda a diferença na vida de Davi. Porque fica imaginando, como que um cidadão tinha 1,5 metro, ele vai olhar para um cidadão que tinha 3 metros de altura, era o dobro dele, e vai dizer, eu vou vencer esse cara. Como que um ser humano em sã consciência faz isso? Não faz. Por que ele fez? Porque ele tinha confiança no Deus que ele servia. Ele sabia, não é por mim não. Tanto é que ele disse, você vem para mim com lança e com escudo, com ferramentas. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele tinha plena confiança do que ele estava fazendo. Aí no Salmo 16 ele vai cantar e ele vai dizer assim, eu vou ler com você a partir do versículo 8. A leitura é bem extensa. Eu vou ler com você o versículo 8. Olha só que interessante. Você abriu aí? Sim ou não? Acompanha na tela também. Dá para você acompanhar. Diz assim a palavra. Tenho posto o Senhor continuamente diante de quem? De mim. Aí ele fala, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Olha a palavra que ele disse. Olha a expressão nas palavras que o Davi apresenta nesse salmo, nesse louvor. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho posto, não ontem, ou não uma vez, e aí depois eu fiquei triste, porque não aconteceu nada. Ele disse, eu tenho posto continuamente, quer dizer, todos os dias, diante de mim, o Senhor. Vamos colocar o Senhor diante de mim todos os dias. Essa é a minha diferença. Ontem eu estava com Deus, hoje eu estou triste. Não. Ontem eu estava com Deus, hoje eu continuo com Ele. Eu ponho a minha confiança nele continuamente. Tanto é que na continuação ele fala, por isso que ele está à minha mão direita, ele está ao meu lado direito aqui, segurando pela minha mão, e nunca vacilarei. A confiança que ele tinha aqui é o seguinte, ele estava aqui, ó, aqui é o lado direito, Deus estava aqui do lado, ele estava segurando na mão de Deus.
Ele disse, se Ele está segurando a minha mão aqui, é por isso que eu não vacilo, é por isso que eu não caio, é por isso que eu não sou dominado, é por isso que não tem cargas que possam me dominar. Porque a minha mão direita, Ele está segurando. Eu não estou sozinho, não tenho aquela sensação, eu estou sozinho, não tem nada, a minha vida está obscura. Ele tinha plena confiança de que Deus estava segurando pela mão dele. Tanto é que no versículo seguinte ele continua, olha as expressões dele. Portanto, está alegre o meu coração. Eu não vivo triste, não é porque não tem problemas. Eu não vivo triste, não é porque eu não tenho lutas. Eu não vivo triste por quê? Porque Ele está na minha mão direita aqui, ó, segurando. Por isso é que meu coração está alegre e se regozija a minha glória. Também a minha carne fará o quê? Repousará segura. Ele entendeu que ele poderia dormir, ele poderia descansar, que no dia seguinte ele iria acordar tranquilo. Tem pessoas que infelizmente precisam disso. Tem gente que ela pensa, se eu dormir, no outro dia eu não vou acordar. Ela já entrou por um lado mais profundo dos problemas da sua vida. Já entrou para um lado depressivo, já deixou a ansiedade tomar de conta, já deixou os cuidados dessa vida sobreporem a palavra de Deus na vida dela. Se ela tem a palavra, essas coisas não vai sobrepor a palavra de Deus. Você vai conseguir ter segurança. Diz a palavra que quando um certo rei estava numa batalha, ele vinha lá para conversar com as pessoas faziam o quê? Descansavam nas palavras daquele homem. As pessoas descansavam, quer dizer, nós vamos dormir, tem guerra, mas nós vamos dormir aqui porque o Senhor vai nos guardar. Ele descansava nas palavras do Senhor. Deus falava para ele, lá no íntimo, eu estou segurando a tua mão. Ele tinha essa confiança, estou segurando a sua mão. Então é por isso que o meu coração está alegre. É por isso que a minha alma está regozijando-se. As pessoas olham para você, para esse irmão deve ser atarentado da vida. Eu vejo que ele está cheio de problema lá na família dele, ele está cheio de luta no trabalho, e eu vejo ele sorrindo, cantando louvor. Mas o que é isso? É a confiança em Deus. É a confiança que a pessoa tem na palavra. Ele diz, também a minha carne repousará o quê? Seguro. Eu vou deitar esse corpinho lindo e charmoso aqui na cama e vou dormir de que forma? Tranquilo. Vou dormir em paz. No outro dia, eu vou levantar, e aí Deus vai me dar sabedoria, me dar direções, eu vou erguer a cabeça, eu vou saber lidar com cada pessoa, com cada situação, e morreu Maria Preá. Eu ouvi falar dela? Né? Morreu Maria Preá. Não tem nada que possa me atrapalhar. Tem nada que possa me impedir. Ele está à minha mão direita, ó. Estou segurando a mão dele, não estou sozinho. Versículo 10, aprofundando mais. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma aonde? Ele disse, a minha alma não vai ficar. Quando ele estava falando de inferno aqui, ele não estava falando do inferno, que a pessoa ia morrer e ia para o inferno. Ele estava falando das lutas que ele está enfrentando, que aquilo era infernal. A gente conhece muito bem a história de Davi, gente. Como que o Davi vivia? Sendo dominado pelas perseguições. Todo dia tinha um soldado lá de Saul atrás dele, querendo a morte dele. E ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Daí a gente tira algumas ideias erradas que a gente tem, de achar que eu devo ter feito alguma coisa errada para estar acontecendo isso comigo. E às vezes não fez nada de errado. Davi fez alguma coisa errada até aquele momento para estar sendo perseguido? Até aquele momento não. Lá na frente, na história da vida dele, ele cometeu um erro. E Deus falou, da espada não sai da tua casa. Mas até esse momento não. Ele não tinha errado. Então Deus estava totalmente ao lado dele, favorável a ele. Não tinha nada que o pudesse acusar. Foi por isso que ele disse, pois não deixará a minha alma no inferno. Quer dizer, essas coisas aqui que vêm para me infernizar, não vai prevalecer. Essas coisas que vieram aqui para tentar me dominar, tirar a minha paz, não vai conseguir me levar para esse inferno. Onde eu vou viver perturbado, sobressaltado de tantas coisas ao mesmo tempo ali, direto. Ele diz, e nem permitirá que o teu santo veja o quê? A corrupção. Porque ele via que, infelizmente, o Saul estava sendo um corrupto. Era um rei que beneficiava as pessoas para fazer o quê? Lutar por ele. O que era aquilo? Era a função do Saul e ele não ia. Colocava os outros no lugar. Isso ali era corrupção. Era ele beneficiar alguém para fazer o que era para ele fazer. É como alguém tem que ir para o trabalho hoje. Não preciso ir não. Eu vou pagar aqui alguém para ir lá bater o ponto por mim e pronto. Era basicamente isso. Ele diz, não permitirás que o teu santo aqui veja o quê? Corrupção. Se nós estamos passando por algumas situações similares hoje, nós temos que fazer essa oração a Deus.
Deus, eu confio no Senhor, não é permitido pela tua palavra que o teu santo aqui fique sendo dominado e vivendo as corrupções aqui, não. O Senhor vai me livrar das corrupções, das coisas erradas que tentam colocar diante de mim, para mim não estar vivendo um inferno na minha vida. Porque hoje eu sou beneficiado com isso, amanhã minha vida está no inferno. Porque a pessoa vai ganhando de forma errada, ilícita, daqui a pouco ela vira uma pessoa perturbada. Porque ela vai perceber, isso aqui não faz parte de mim. De quem eu sou, a quem eu sirvo, não me pertence mais essas condutas aqui. Davi tinha isso bem direcionado dentro do coração. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. 11. Far-me-ás ver a vereda de quê? Da vida. O Senhor quer que eu esteja vivo, ó, respirando, ativo. Na tua presença, a abundância de alegria. Estou vendo a tua presença, eu quero alegria, não quero perturbação. E a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Quer dizer, eu estou ligado com o Senhor, eu quero viver as delícias que o Senhor tem preparado para mim. No Salmo 23, depois ele cantou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me pelas águas tranquilas. Né? Depois ele cantou esses salmos. Mas ele estava bem consciente de quem ele era. Ele tinha total confiança diante das afrontas que estavam vindo contra ele. E é isso que a gente precisa ter, pessoal. Tem muita gente que é muito triste, é muito apática. Quando vem as situações, ela já se encontra abatida. Quando vem as situações, ela não consegue se levantar, porque ela já estava abatida. Nem eram as afrontas que vieram, que fizeram ela chegar àquele ponto. Ela já estava naquele ponto. As afrontas só vieram para enterrar. Mais ainda. Por isso nós temos que estar como? Firmes. Ter postura. Saber se apresentar diante dos problemas. E saber que quanto mais nós vamos crescendo, maiores vão aparecer as dificuldades. Maiores vão vir os obstáculos. Semana passada a gente falava sobre isso aqui. Eles venceram, falamos de alguns personagens da Bíblia, inclusive do Davi, que venceram alguns obstáculos, porque não olharam para as situações. Falamos aqui de Jesus. Vinha aquelas pessoas criticar Jesus porque ele estava curando no sábado, e ele nem olhava para aquilo que estavam falando. Ele passava por cima daquilo e fazia o que tinha que ser feito. Glória a Deus. Se ele ficasse olhando para o que os religiosos falavam, ele ia ficar meio triste e não ia curar ninguém. Tanto é que lá em Nazaré, a cidade dele, quando ele chega lá para curar algumas pessoas, fazer a obra, ficaram dizendo: não é esse filho de José e de Maria, o carpinteiro? Ali a Bíblia diz que ele só impôs as mãos sobre algumas pessoas e curou alguns poucos enfermos. Não pôde fazer mais por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. E tem gente que não está conseguindo enxergar a bênção hoje, quando essa incredulidade que ainda domina. Ela não tem forças para vencer. Tem gente que está precisando de cura, pessoal. Podia estar aqui hoje. Mas não vem. Já ficou meio acomodado. Sempre coloca os problemas como prioridade. Não, porque eu estou com uma dor de cabeça hoje. Pois hoje é que você tem que vir mesmo. Glória a Deus, gente. Hoje é que eu tenho que vir. Eu vou lá. Eu só vou sair de lá só curar. Eu não sairei desse culto sem receber a cura. Os pastores vão ter que orar por mim, os obreiros vão ter que me abençoar. Eu quero a palavra de autoridade sobre a minha vida, que eu quero determinar junto. E eu quero sair de lá andando, cabeça erguida. Quero amanhã um dia frutífero para mim. Quero hoje ter paz para dormir. Tem gente que vai passar a noite toda e não vai dormir hoje. Não, porque ela não veio no culto, pastor? Não, porque ela não entendeu a palavra. Que ela está lá naquele mundinho dela, achando que alguém tem que mandar uma mensagem para ela e fazer uma oração por ela. Alguém tem que adivinhar a luta que ela está enfrentando. Somos nós que somos interessados em ser abençoados. Somos nós que temos que estar aqui. Diga graças a Deus. Somos nós que temos que ser mais valentes do que o valente. Se nós não formos mais valentes que o valente, nós não vamos conseguir ganhar nada. Como é que o valente faz? Ele vai lá e manieta o seu adversário. Não, o adversário vai vir o tempo todo e perturbar contra ele, oprimir ele. Foi isso que ele falou. A gente tem que manietar o nosso adversário. Deixa aqui marcado. Vamos para Provérbios, né? Depois de Salmos é Provérbios, facinho. Capítulo 1, o primeiro capítulo de Provérbios. Por que ele entendia isso? Provérbios 1, 33. Esse versículo você já deve conhecer bastante. Mas eu quero enfatizar ele um pouquinho com você nessa mensagem. Provérbios capítulo 1, versículo 33. E que o Davi tinha essa ousadia toda. O seu filho Salomão escreveu isso lá na frente. O que ele disse aí? Vamos ler juntos? Mas
o que me der ouvidos, ou que ouvir a palavra, habitará de que forma? Seguramente, e estará descansado do temor do mal. Por que a pessoa fica, ela é segura, ela descansa em tempos de guerra? Por que ela descansa diante das afrontas? Ela está segura ali, ela sabe que nenhum mal lhe sobrevirá, porque ela já entendeu a palavra. A palavra entrou aqui, e ficou dentro do coração. A palavra faz morada dentro da pessoa. Quando ela está passando por algumas situações, Deus faz ela lembrar de algo que um dia Ele tratou com ela. E a pessoa faz o quê? Aquela palavra me assegura. Ela faz uma oração, ela entra em concordância, às vezes ela pede ajuda para a sua liderança espiritual. A liderança espiritual manda uma palavra de autoridade, ela guarda aquilo para ela e juntos vamos entrar no combate. A pessoa descansa. Ele diz, você habita seguramente por quê? Porque você deu ouvido. Se não der ouvidos à palavra, não tem segurança, gente. Por isso que o mundo é assim. As pessoas vivem por aí sobressaltadas de tudo. Tem gente que passou uma vida toda, né? Não tinha medo de nada. Vivia por aí, fazia e acontecia, não tinha medo de nada. Por que hoje eles estão depressivos dentro de casa, não conseguem sair, não conseguem fazer nada da vida? Chega lá um crente, dá uma palavra para ele, ele ouve aquela palavra, entra por aqui. Ele não dá ouvidos, ele não guarda, ele não quer aquilo. Ele só quer se livrar do seu problema. Do seu jeito. Sem a palavra. E não tem como se livrar dos problemas sem a palavra. Não tem. Se alguém quiser ser livre, tem que ter a palavra. Eu vou deixar aqui com você. Vou para o segundo livro das Crônicas, vamos lá? Capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 16. Falando um pouquinho com você sobre um homem que era um rei, era o rei de Judá. Você sabe, pela palavra, que em Israel, ele foi dividido em dois reinos, né? Ficou o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, nessa época, né, que era Judá, ele ficou sendo liderado pelo rei Asa. O reino do norte, que era Israel, estava sendo liderado por Baasa. Eram dois reis. O rei Asa, ele teve uma vida com Deus durante um tempo perfeita. Só que chegou um tempo da vida dele que ele fez uma aliança errada. Ele esqueceu de dar ouvidos a Deus, esqueceu de ter confiança no Senhor e começou a ter confiança em quem? Em si mesmo. Aí é que mora o perigo, né? Já viu aquela canção que o pessoal coloca nas redes sociais? Aí é que mora o perigo, aí é que eu digo isso, né? Eu não sei. Aí é que vem as consequências, eles falam por aí. Aí é que mora o perigo. Porque ele começa a confiar nele mesmo, começa a fazer alianças que Deus reprova, e aí ele começa a ir para algumas situações. Naquela época, ele fez uma aliança com o rei da Síria. E aí o negócio começou a piorar para ele. Porque veio a palavra do Senhor por meio do profeta, e ele não deu ouvidos ao que o profeta falou. Veja o versículo 7. Vamos lá? É segundo livro das Crônicas, capítulo 16, eu vou ler o versículo 7 com você. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler, diz assim a palavra. Naquele mesmo tempo que ele tinha feito aquela aliança, né? Veio Anani, o vidente, era o profeta, né, da época, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor do exército, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria fez o quê? Escapou da tua mão, das tuas mãos. O que acontece? O rei da Síria era inimigo do povo de Deus. Você vai lembrar que por várias vezes a Síria se levantou contra Israel, se levantou contra Judá. Não era de maneira nenhuma para ele fazer aquela aliança. Mas como eu falei, ele esqueceu de confiar em Deus para começar a confiar em quem? Em si mesmo. Aí é que entra às vezes o perigo da situação. Tem momentos da nossa vida que a gente está tão confiante em nós mesmos que esquecemos de olhar para quem? Para as direções da palavra. Tem momentos da vida que a pessoa está tendo tantos resultados assim, ó, a vida dela está assim, ó, igual um avião, né? Só subindo. Ele não tem o momento da descida não, tem só o momento da subida, né? Ele está só subindo, só crescendo, as coisas estão dando certo, as coisas estão multiplicando, Deus está abençoando, e a pessoa fica na sua confiança. Ela esquece que, mesmo crescendo, tudo aquilo foi por meio de Deus. Se eu chegar a algum lugar,
se eu alcançar alguma coisa, aquilo foi Deus quem me deu. Não foi apenas mérito da minha parte. Existe o meu mérito, existe. Isso aí Deus não vai dizer que não existe. Mas tudo que nós vencemos é dele. Não é à toa que ele falou, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí ele estava crescendo, as coisas, Deus abençoando. Aí vem, ele faz essa aliança. E o pior, ele fez aliança com esse rei para lutar justamente contra quem? Contra Baasa, rei de Israel. Ou seja, o rei de Judá, que era para se aliar com o rei de Israel, que era um povo de Deus, ele estava querendo se juntar com o inimigo para fazer guerra contra uma pessoa que estava ali, era território de Deus ali, Israel. Aí ele faz aquela aliança, vem um profeta, o homem de Deus, o Anani, e falou com ele, ó, por que você fez isso? Por que você confiou nos homens e não confiou no Senhor? Agora, Deus teria feito o quê? Colocado o inimigo na tua mão. Mas você vai lá e faz o quê? Aliança com ele. Nós temos que entender, nossa guerra hoje, nossas batalhas hoje é contra o mundo espiritual. Graças a Deus não é física mais, né? Tem gente que ainda tem algum problema com pessoas, pode ser que aconteça. Mas a gente não deve ficar preso a isso. Porque as pessoas, elas vão e vêm. Um dia você não gosta da pessoa, no outro dia você precisa dela. É assim ou não é a vida? É assim. Um dia você não gosta dela, ela não gosta de você, mas no outro dia você precisa da pessoa, ela precisa de você. Né? Então a gente não tem que ter inimizades, tem diferenças, é normal. Mas naquela época, ele estava passando ali por uma situação que a batalha era mais espiritual. Ele estava levando só para o campo físico. Vou lá e vou me juntar com o inimigo aqui e vou vencer o Baasa. Mas não era isso que Deus queria para ele. Aí Deus dá a direção através do profeta. Ele fica revoltado com o profeta. Como tem muita gente que recebe a palavra, recebe a direção, infelizmente não atende. Ela esquece que quem está tratando com ela é Deus. O profeta ali, ele era só uma figura. Ele era só um representante. O Anani era só o representante de Deus que veio e disse, olha, Deus não se agradou da sua postura. Muda essa postura. Faça diferente. Não confie no rei da Síria. Deus vai colocar ele na tua mão para você vencer ele. Você tem que confiar no Senhor. Aí ele vai lá, fica chateado, se revolta. Aí vem a sequência, versículo 8. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Aí o profeta começa a falar com ele e dizer, olha, você não venceu lá os etíopes? Você não venceu lá os outros inimigos lá que havia, os líbios, que haviam se levantado contra vocês? Não foi Deus quem colocou na mão de vocês? A mesma coisa Deus vai fazer com ele. Não é para você fazer aliança com os sírios. Deus te deu vitória sobre os líbios e sobre os egípcios, ou sobre os etíopes. Não vai te dar vitória sobre eles? Não, Asa, você não precisa disso. Mas ele fica chateado. 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste o quê? Loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Não era para ter guerra contra ele. Ele atraiu as guerras. Eu vou falar do para-raio. Tem gente que é para-raio, né? Atrai para si problemas. Ele atraiu um problema para si. Assim como Deus já tinha dado vitórias contra os líbios e os etíopes, sem ele precisar fazer aliança com ninguém de fora, Deus iria dar a vitória para ele. Precisava ele querer fazer aliança com os sírios. Os sírios eram inimigos, era para ficar na mão dele. Deus falou, como você agiu assim loucamente, agora eles vão ser teus adversários. Você fez uma loucura. Deus colocaria eles na tua mão. Agora não. Agora você trouxe um problema para ti. Agora você não tem Deus do seu lado, você tem ao seu lado quem? Os inimigos. E tem gente que não tem mais Deus ao lado dela. Gente. Por que o Davi tinha aquela confiança toda? Deus está à minha mão direita. Por isso que ele ia para qualquer batalha em paz. Por isso que ele deitava, dormia, no outro dia ele levantava, talvez ele se espreguiçava, né? Aquela coíra doida. Vou para uma guerra hoje. Ele ia feliz, gente. Ele não ia com aquela tristeza. Será que Deus vai me dar a vitória? Não, ele ia com certeza dar vitória. Tem gente que acorda, ele sabe, hoje Deus vai me dar a vitória sobre minhas dificuldades. Amém?
Deus vai me dar vitória lá no meu trabalho hoje. Essa semana vai ser, eu vou arrebentar. Final de semana eu vou conseguir alcançar resultados que talvez durante a semana toda eu não alcancei. Glória a Deus. A pessoa acorda. Mas quem não tem Deus ao seu lado, o que acontece com ele? Fica igual asa. Fica confiando nos inimigos. A confiança está em Deus. Não tem que pedir socorro para ninguém que não seja Ele. Nós cantamos aqui no início, a irmã cantou aqui: meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti. Mas não foi só uma canção, é uma oração. E aquilo tem que ser verdade. Tem que ser verdade em mim. Quando eu enfrentar os meus problemas, eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho uma aliança com Deus. Minha aliança não é com o rei da Síria, não. Minha aliança é com o Criador, não é com o seu São José de Ribamar, não. Minha aliança é com Deus, não é com a Santa Maria, não é com São José, não é com São Pedro. Diga graças a Deus. Minha aliança é com Jesus. Não estou acreditando em religião de ninguém, amém? Só estou dizendo que aquilo não tem valor. Para eles tem, para a gente não, amém? Mas é disso que Deus está precisando, de gente que acredita. Tanto é que na parte do versículo 11 ele diz assim, ó, no versículo 10, perdão, versículo 10. Ele diz assim: porém Asa fez o quê? Se indignou contra o vidente, ou contra o profeta, tem que chamar de vidente, né? E lançou-os na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Ele tanto ficou revoltado com o homem de Deus, que colocou o homem de Deus lá na casa do tronco, para ser morto, para ser apunhalado. Ele oprimiu um homem de Deus. E não só um homem de Deus, não. Tinha pessoas lá que com certeza não concordavam com a ideia dele, e que foram se opor, que ele fez o quê? Oprimiu. Você já conhece pessoas que o tempo todo vivem com intenção de prejudicar os outros, que ficam oprimindo as pessoas sem ver nem para quê? São pessoas que estão longe de Deus, gente. Por isso que às vezes você está no trabalho, você está no ambiente de família, ou qualquer ambiente, às vezes até na igreja. Você já viu gente oprimir outras dentro da igreja? Uma que gosta de oprimir a outra porque gosta, sem motivo nenhum. Quer porque quer. Às vezes nem exige autoridade sobre a pessoa. Ela quer só oprimir, quer apunhalar de alguma forma. Ele estava fazendo isso. Isso era resultado de alguém que estava distante. De alguém que não tinha Deus à sua mão direita. E nem à esquerda. Nem à direita nem à esquerda. Lugar nenhum. Tinha Deus distante. Porque se Deus estivesse perto dele, ele tinha tempo para ficar oprimindo o povo? Tinha tempo para oprimir profeta? Não, ele estava dando ouvido à voz do profeta. O profeta é homem de Deus. O profeta quer o nosso bem. Amém, gente? Já vi tanta gente apedrejar os profetas. Ah, eu não gostei do profeta, não gostei da palavra. Gente, era para amar. Glória a Deus. Eu falo para as pessoas isso aqui direto. Tem gente que está desprezando aqui, ó. Tem cidade do interior que as pessoas ligam para cá. Pastor, aqui na minha cidade, pastor, eu queria uma igreja aqui na minha cidade. E que vontade de falar com o pastor. Pastor, me manda para essa cidade aí, que aqui as pessoas têm a palavra e não querem vir. Elas querem a figura do homem, elas não querem Jesus. Elas querem olhar para as pessoas, elas não querem olhar para a palavra. Se elas olhassem para a palavra, elas teriam resultados. Elas confiam nos homens, confiam em Jesus não. Na palavra não. Sério, pastor? Sério. Tem tanta cidade aí que as pessoas... pastor, eu queria que tivesse a igreja aqui na minha cidade, mas não tem. Recentemente a irmã chegou, pastor, eu não vou ter mais como ficar aqui em São Luís. Estou indo mudar lá para ficar com minha mãe. Ela está muito idosa, precisa acompanhar ela. Eu não posso deixar ela, eu sou filha mulher, eu tenho que acompanhar. Mas lá não tem a igreja da graça. Eu disse, meu irmão, não tem, a senhora pode frequentar qualquer outro ministério, seja um missionário pela TV. Não temos a igreja lá e nem tem quem mandar agora. A senhora fica firme na fé. Congrega em alguma casa de oração lá, procura uma casa de oração, onde tem um pastor que é sério, que prega a palavra. Não vai naquele lá que não diz que não precisa levar dízimo, não. Vai naquele que diz que tem que dar. Esse é verdadeiro. Glória a Deus. Vai naquele lá que prega contra o pecado. Ainda que a senhora não goste da palavra, que ele vai ser duro. Mas vai lá, que tem uma palavra para te dar. Assim a senhora vai continuar com a sua alma guardada em Deus. Lá tem a Santa Ceia? Tem. Então a senhora vai participar da Santa Ceia.
ter comunhão com Deus. Se Ele permitir, se a senhora precisar fazer alguma coisa lá na obra, ajuda, participa. E assiste o missionário pela televisão. Um dia, se Deus permitir a senhora voltar para cá, a senhora volta a congregar com a gente. Glória a Deus. Ele não está pregando placa, estamos pregando Jesus. Mas, para você entender, tem lugar que não tem, gente. E as pessoas estão esperando uma palavra de autoridade. Tem lugar, infelizmente, não estou falando mal, não me interprete errado. Mas tem lugar que as pessoas chegam lá na igreja, lá tem a igrejinha lá. Ô irmão, você está passando pela dor, é uma prova que Deus está te mandando. Mas fica firme, porque Deus vai te abençoar. E tem gente que chora, aquela luta toda, e está lá. Ah, se ela tivesse uma palavra de autoridade. Ah, se ela tivesse uma palavra de autoridade. Jesus não falou para ninguém que ela estava na prova. Se você ler a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, principalmente onde Jesus prega, onde ele fala, você não vê em nenhum momento ele falando que você está passando por uma prova. Ele prega a palavra e tem gente que não obedece. Por várias vezes Jesus falou, na nova aliança, que os de fora, uma certa vez ele falou dos discípulos, ele disse, olha, virão os do Oriente e os do Ocidente e se assentarão à mesa com o Pai. E vocês, os filhos, não vão se assentar à mesa. Por quê? Porque eles não confiavam, às vezes eram incrédulos. Vai vir gente de longe, vai acreditar e vai tomar posse. E os da casa vão ficar de fora, que rejeitam. Ele está lá oprimindo as pessoas, oprimindo o povo, rejeitando o profeta. E tem gente fazendo isso hoje. Rejeitando a palavra. Rejeitar o profeta que era rejeitar a palavra. Leva ele para o tronco, ele não tinha nada a ver. Ele só estava ali transmitindo o recado. Quando você vê alguém chateado, alguém lançando o pé para tudo, você fala com a pessoa, calma. Não sei o que você está passando agora, mas calma. Se você colocar a cabeça no lugar e olhar para a palavra, Deus vai te dar a direção. Não adianta você ficar esbravejando, que o teu problema não vai ser resolvido dessa forma. Eu já amadureci para entender isso. É hora que é um turbilhão de situação que vem. Simultaneamente tem 10 coisas para resolver. Eu sento ali, fico com calma, anoto bonitinho no meu caderninho. Eu comprei faz do menos de 2 meses, já está acabando. E anoto. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Vamos ver qual é a prioridade. Vamos com calma resolver. Porque senão você vai pirar a cabeça, vai ficar doido. Vai tentar orar e não vai sair nada. Se não tiver Deus à mão direita ali, Deus, o que eu preciso fazer primeiro? Não, você vai chutar todo mundo, vai brigar com quem não deve, vai até afastar pessoas. No versículo seguinte, vamos para a parte final, versículo 11. Aí diz aqui, e eis que os atos de Asa, o que ele praticou, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes, vê que quando a pessoa não tem confiança em Deus, ela só busca um lado. Não era errado buscar os médicos, diga amém? Tinha que buscar os médicos. Teve um problema lá no pé, tinha que fazer o quê? Doutor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O médico ia diagnosticar e dizer o que é. Mas nós íamos deixar de buscar Deus? Claro que não. Tem um problema para resolver? Tem. Vou lá no médico, às vezes a gente até orienta aqui na igreja. Você vem, pastor, estou assim, assado, é um negócio forte no coração, tem hora que eu não consigo resistir. A gente faz oração, repreende ali o demônio, repreende o mal, determina que aquilo vai embora, mas tem coisa que você tem que ir lá, bater o raio-x, fazer o eletro, só para identificar, não tem nada. E se tiver alguma coisa, nós vamos lá na raiz do mal, para orar, para repreender, para expulsar. E além disso, tratando, de acordo com tem que ser tratado. Nós precisamos fazer as nossas atividades. Nosso corpo é uma máquina. Se ela para, ela vai fazer o quê? Enferruja. Né? Enferruja? Não é só matéria que enferruja, não. Nossa carne também. Se a cartilagem aqui, o joelho, o braço, não tiver movimentação, não vai fluir. Precisa trabalhar corretamente o organismo, o corpo. Então precisava sim do médico. Não vou dizer que não precisava, mas ele não foi buscar Deus. A Bíblia deixa um detalhe aqui. Aquele era o 39º ano do seu reinado. Eu vou ler rapidinho um versículo com você, só para facilitar o entendimento e explicar algo interessante para você. Versículo 1, é o capítulo 16 aí. Versículo 1, só um versículo. Só para mostrar uma coisa para você. Aquele era o 39º ano do seu reinado.
Veja o versículo 1, diz assim, ó. E no ano 30º, o quê? 6º do reinado de Asa. Quando ele começou a fazer aquela aliança, ele tinha 36 anos que estava reinando. Aí como ele rejeita a Deus, no 39º ano vem aquela doença, aquela enfermidade. Aquela enfermidade, aquela coisa que aconteceu, não foi de uma hora para outra. A gente lê assim, parece que ele rejeitou a palavra do profeta, rejeitou a direção que o profeta deu, oprimiu as pessoas e na mesma hora ele caiu doente. Não foi isso. Foi 3 anos depois. 3 anos depois aparece uma enfermidade. E quando aparece a enfermidade, ele está longe, distante do Senhor. Ele não tem a palavra de autoridade. Lembra de Davi? Ele não está segurando a mão direita de Deus. Deus não está segurando a mão direita dele. Por isso que ele só busca os médios. E o pior disso, voltando lá, a gente estava no versículo 11, vamos no versículo 12, né? Agora vamos para o 13. Versículo 13. E Asa dormiu com seus pais e fez o quê? E morreu. No ano 41, no ano 36, ele se aparta de Deus. No ano 39, ele fica doente. No ano 41, ele morre. Durante todo esse tempo, depois de ter rejeitado a Deus, depois de ter rejeitado a palavra, depois de ter mandado matar o profeta lá, depois de ter oprimido as pessoas, ele continuou como rei? Continuou. A coroa não saiu da cabeça dele. Tem gente que vai continuar vindo buscar Deus às vezes? Vem. Mas no caso dele, ele não buscou a Deus durante esse tempo. Ele caiu doente com 39 anos reinando. E já tinha muito mais do que isso. Ele tinha 39 anos reinando. Aí passa mais 2 anos, Deus dá tempo para ele. E ele não assume um compromisso. No ano 41, morreu. Não foi de uma hora para outra. Eu quero entender, quero que você entenda também com isso. Nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo. Gente. Foi por isso que o Davi cantou lá nos Salmos. Eu busco o Senhor continuamente. Estou buscando aqui hoje. Domingo eu vou estar aqui de novo. Glória a Deus. Domingo é Santa Ceia. Eu vou me alimentar da palavra. Segunda-feira não. Segunda-feira, se eu tiver um tempo, eu vou estar aqui. Vou dar prioridade. Eu tenho que combater. Minha vida financeira tem que mudar. Tem que mudar para melhor. Né, pastor Leonardo? Ela tem que melhorar de vida. Eu estou comprando fiado hoje para me pagar daqui a 30 dias. Aí eu pago daqui a 30 dias. Depois eu tenho que comprar fiado de novo. Não. Minha vida tem que mudar. Tem que melhorar. Eu tenho que sair dessa vida pragmática que eu tenho. Quarta-feira não é dia da família. Eu quero ver minha família no altar. Eu não quero partir dessa vida para outra sem ver os meus buscando a Deus, não. Eu tenho que vir buscar continuamente. Sexta-feira que vem, novamente, o pastor vai entregar o sal. Nós temos dado o grito da liberdade aqui em oração. Temos palavra da autoridade. Nós vamos acabar com a raça do diabo. Nós vamos ficar livres. E Deus vai me dar a vitória. Amém? É isso que Deus precisa de mim e de você. Essa continuidade. E tudo isso para a glória dele. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Seja confiante. Pastor, eu tenho umas afrontas comigo contra mim aí. Mas eu estou tão ligado na palavra. Eu quero que o senhor concorde comigo. Eu chamo aqui os pastores para concordar comigo. Vou entrar em contato com o pastor Jamil. Pastor Jamil, queria que o senhor orasse comigo, que eu estou numa batalha assim, assim, assado. Ele vai dizer, estou em concordância com você, homem de Deus. Estou em concordância com você, mulher de Deus. Vamos junto para essa batalha. Quero ouvir da sua boca o testemunho. E os dias passam, daqui a pouco você vem e conta o testemunho para toda a igreja ouvir. Deus está na sua mão direita. Amém? Você não estava sozinho. Mas o que acontece com algumas pessoas? Eu estou sofrendo, tanta luta. Ninguém ora por mim, ninguém me ajuda. E vai continuar desse jeito. Se o pensamento foi esse, vai continuar desse jeito. Por isso nós estamos aqui para vencer, para guerrear. Glória a Deus. Você pode vir diante do altar, sim ou não? Não quero que você venha diante do altar, porque nós vamos orar agora.